Bom, pessoal, então nós já tratamos a respeito dos microtúbulos, agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos filamentos de actina. Como vocês podem notar nessa imagem, aqui nós temos representados de cima para baixo os filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto. Então, em primeiro, nós temos de cima para baixo, né, os filamentos intermediários, depois nós temos o microtúbulo e aqui, por último, o filamento de actina. Então, da mesma forma como acontece nos microtúbulos, os filamentos de actina são constituídos por repetições de proteínas idênticas que se unem para formar esse filamento. Que unidade é essa que constitui o filamento de actina? São os monômeros globosos de actina. Enquanto que nos microtúbulos, lembra, os microtúbulos eram formados por dímeros de tubulina, aqui nós vamos ter a proteína actina, na verdade, monômeros, ou seja, uma única unidade globular de actina que vai se repetir, né? Várias unidades globulares de actina, vários monômeros de actina se unem para formar o filamento. Da mesma forma como acontece nos microtúbulos, os filamentos de actina também sofrem os processos de polimerização e despolimerização. Então, o filamento de actina vai apresentar uma extremidade positiva, onde vão estar sempre entrando monômeros de actina e uma extremidade negativa, onde vai estar sempre saindo monômeros de actina. Então, nós teremos no citossol uma grande quantidade de monômeros de actina disponível para que haja esse intercâmbio constante. Eu vou deixar disponibilizado na descrição do vídeo um link para vocês assistirem esse videozinho super rápido que mostra essa dinâmica de polimerização e despolimerização para exemplificar o que eu discuti anteriormente com vocês. Eu não consigo passar vídeo por meio desse esquema aqui de gravação de vídeo aula. Bom, os filamentos de actina, diferente do que acontece com os microtúbulos, que são formados a partir de um ponto específico, os filamentos de actina, eles ficam distribuídos em regiões específicas da célula. No caso, eles vão ficar localizados na periferia celular. Então, se vocês observarem essa representação aqui, vocês notam, né, nós temos o núcleo em marronzinho no meio da célula e na periferia da célula nós temos representado em rosa os filamentos de actina. Então, são filamentos flexíveis, né, delgados, que estão localizados na periferia celular, no córtex. Periferia ou córtex, né? São duas palavras que representam com o mesmo significado. E qual que é a função, para que servem os filamentos de actina? Então, os filamentos de actina, como eles estão localizados na periferia celular, abaixo da membrana plasmática, ele tem a função de fornecer suporte para a membrana plasmática, participa do movimento celular. Em que sentido? Quando a célula precisa modificar o seu formato, quando a célula vai emitir pseudópodos, sofrer invaginações e evaginações, filamento de actina vai sustentar esse processo todo. Ela participa da sustentação de uma especialização de superfície celular, né, que é a microvilosidade, participa também de alguns tipos de junções intercelulares, né, de especializações de contato que existem entre as células, e nós vamos ver que os filamentos de actina exercem uma função muito especial nas fibras musculares, que está relacionado com o processo de contração e relaxamento muscular. Então, essas são as principais funções, né, implicações desses filamentos de actina, que eu vou exemplificar agora com os slides a seguir. Observem aqui nessa imagem uma representação, vocês enxergam em vermelhinho, em cinza nós teríamos a membrana plasmática, em amarelo o citoplasma e em vermelhinho os filamentos de actina. Então, nessa primeira imagem nós temos microvilosidades, que são especializações de superfície celular, que ocorrem em algumas células, como nos enterócitos. Notem que quem sustenta essa microvilosidade são os filamentos de actina. Então, vocês lembram que os cílios flagelos, eles são sustentados pelos microtúbulos que se organizam formando axonemas que garantem uma movimentação para esses cílios e flagelo.
No caso das microvilosidades, elas são especializações fixas, estáveis, e quem sustenta são os filamentos de actina. Tá? Na segunda imagem, nós temos um processo de evaginação, que é a emissão, né, da membrana plasmática para fora da célula. E no terceiro exemplo, uma invaginação. E notem a participação dos filamentos de actina nesses processos. Então, o filamento de actina, ele sustenta a membrana plasmática e modela, né, participa do modelamento dessa membrana. E nós temos um outro exemplo, né, mostrando a implicação dos filamentos de actina na modificação do formato celular. Então, por meio, né, da emissão ali ou por meio da emissão de pseudópodos em determinadas células, ou por meio de processos de evaginação e invaginação. Quando, por exemplo, vocês lembram dos processos de transporte celular da endocitose e a exocitose? Na endocitose, a célula sofre uma invaginação, né, a membrana plasmática sofre uma invaginação, enquanto que na exocitose ela desprende, né, a membrana plasmática vai desprender, vai se abrir para jogar o conteúdo para fora da célula. Então, nesses processos, nós temos a implicação, a participação dos filamentos de actina. Aqui eu vou também deixar na descrição do vídeo dessa aula o link de acesso para esse vídeo. Assistam, é super rapidinho. E aqui o que nós temos representado? Essa célula grandona que vocês estão vendo aqui é um glóbulo branco, uma célula de defesa do organismo. E aqui esse pontinho preto é uma bactéria. Esse vídeo ele mostra esse glóbulo branco percorrendo, né, desviando das hemácias e correndo atrás desse micro-organismo, desse agente invasor, para fagocitar esse agente invasor. Então, por que eu estou indicando esse vídeo? Porque aqui vocês conseguem observar a alteração do formato desse glóbulo branco para conseguir englobar esse micro-organismo. Então, vocês vão observar que esse glóbulo branco ele vai modificando o seu formato e na hora que ele vai absorver esse micro-organismo, ele emite como se fossem pseudópodos, né? A membrana plasmática sofre aquela invaginação que eu falei e nesse processo de modificação da forma dessa célula, nós temos os filamentos de actina participando. Então, assistam, é muito bonitinho. Bom, como eu já disse anteriormente, os filamentos de actina participam, né, da sustentação de algumas especializações de superfície celular, no caso aqui as microvilosidades, então vocês conseguem observar na figura representativa na lateral direita do slide os filamentos de actina dentro da microvilosidade sustentando a mesma. Aqui, nessa outra imagem, nós temos, né, a representação de enterócitos e vocês notam a presença em rosa dos filamentos de actina sustentando as microvilosidades e também confeccionando, né, construindo, compondo, digamos assim, uma especialização de contato celular que no caso é a junção aderente. Vocês lembram que a junção aderente ela era formada por filamentos proteicos que formavam como se fosse um cinturão, né, ao redor de toda a membrana plasmática da célula, possibilitando a junção entre células vizinhas, né? Então, vocês lembram, se vocês não se recordam, olhem as aulas anteriores a respeito de especialização da superfície celular e de contato celular, que nós teremos essas junções aderentes. Então, quem constitui essas junções aderentes, que garantem a adesão entre células vizinhas, são os filamentos de actina. Bom, os filamentos de actina também participam da divisão celular? Não, na realidade o que acontece é o seguinte: no processo de separação dos cromossomos, quem participa são os microtúbulos. Só que vocês lembram que ao final da meiose ou da mitose, né? Então vamos falar da mitose. Quando você tem uma célula mãe que duplica o seu material genético para dar origem a duas células filhas, ao final da mitose, quando o material genético já foi separado entre as duas células filhas, o citoplasma entre elas também tem que se separar. Nas células dos seres eucariontes, né, animal,
essa separação do citoplasma, que nós chamamos de citocinese, se dá por meio de um processo de estrangulamento do citoplasma, né? Então, esse processo de estrangulamento do citoplasma, quem participa desse processo são os filamentos de actina, que formam como se fosse um anel contráctil nessa região, né, entre as células filhas que estão se formando, e ele vai estrangulando, né, vai se contraindo para estrangular e dar origem a essas duas células filhas. Então, os filamentos de actina participam do processo final da divisão celular, ou seja, da citocinese, para separação das duas células filhas, do citoplasma dessas células filhas. Bom, agora nós vamos falar de uma especialidade muito importante, né, dos filamentos de actina que ocorre nas fibras musculares. Então, nós sabemos que os filamentos de actina, eles são encontrados no citoplasma de todas as células eucariontes. Porém, então, todos os nossos tipos celulares que compõem o corpo animal, o corpo humano, o corpo vegetal, né, o citoesqueleto é composto por filamentos de actina. Porém, nas fibras musculares, ou seja, nas células que compõem os nossos músculos, a quantidade de filamentos de actina é maior. E, além disso, nas fibras musculares, esses filamentos de actina encontram-se associados a outro tipo de proteína, que são os filamentos de miosina, e eles trabalham junto. Então, na fibra muscular, filamentos de actina e miosina se organizam e trabalham juntos para que ocorra a contração celular. Então, aqui nós temos uma representação de uma unidade contráctil de um determinado tipo de musculatura, que nós chamamos de músculo estriado, que é composto, né? Nós temos em azulzinho o filamento de actina, que se pareia com o filamento de miosina. Então, eles formam essa estrutura que nós chamamos de sarcômero, que vai estar implicado no processo de contração e relaxamento celular. Então, lembrando, filamentos de actina compõem o citoesqueleto de todas as células eucariontes. Porém, eles estão em maior quantidade na fibra muscular, onde encontram-se associados a esse filamento de miosina. Aqui é só uma imagem representando os 3 tipos de tecidos musculares que nós temos no organismo, seja no corpo humano, seja no corpo animal. Eu não vou entrar em detalhes de aspectos do tecido, porque vocês vão ver isso em histologia de maneira mais aprofundada. Mas nós temos o músculo estriado esquelético, cuja contração muscular ela é voluntária, ou seja, um exemplo, né? Ao caminhar, você controla a contração do seu músculo estriado esquelético, porque, um exemplo, eu mando a mensagem para o meu corpo do que eu quero fazer e daí ocorre a contração. Exemplo, eu quero caminhar, então eu vou levantar da cadeira e caminhar. Então, eu estou mandando uma sinalização para que haja essa contração. Então, eu quero movimentar esse braço, eu estou tendo controle. Se eu não quiser movimentar, eu não movimento. Então, o músculo estriado esquelético, ele está localizado ao redor do nosso esqueleto, tá? O músculo estriado cardíaco, nada mais é do que o miocárdio, né? O músculo do coração, que compõe o coração, a musculatura que compõe o coração. A contração desse músculo estriado cardíaco, ela é forte, da mesma forma que do músculo estriado esquelético, porém involuntária. E o músculo liso, ele é encontrado revestindo os órgãos, né? Todas as paredes de todos os órgãos que compõem o organismo, e também a sua atividade de contração e relaxamento é involuntária, porém é uma contração e relaxamento mais fraca. A intensidade da contração é mais fraca no músculo liso. Bom, então vamos primeiro falar como que se dá a organização desses filamentos de actina e miosina no músculo estriado, seja esquelético ou cardíaco. Então, nós sabemos que no tecido muscular, as células elas são denominadas de fibra muscular. Por quê? Elas são cilíndricas e alongadas, parecendo uma fibra. Então, no tecido muscular, nos nossos músculos, cada célula que compõe o nosso músculo é chamada de fibra muscular devido ao seu aspecto mais alongado.
Então, ela vai apresentar no músculo estriado, né, os núcleos. Geralmente essa fibra nuclear, essa fibra muscular, ela é multinucleada, seus núcleos ficam mais na periferia. E no citossol dessa fibra muscular, nós teremos os filamentos de actina e miosina associados, formando o que a gente chama de miofibrilas. No músculo estriado, esses filamentos de actina e miosina, eles se organizam de maneira paralela, formando essa estrutura que a gente chama de sarcômero, tá? Já no músculo liso, esses filamentos de actina, eles se dispõem de uma maneira mais irregular. Por isso que a contração do músculo estriado, ela é mais intensa, mais forte, mais rigorosa, enquanto que a contração do músculo liso, ela é mais fraca, devido a essa disposição dos filamentos de actina e miosina. Então, que eu já disse anteriormente, o músculo estriado, ele é formado no músculo estriado, as fibras musculares no seu citoplasma, no seu citossol, apresentam os filamentos de actina e miosina organizados na forma de sarcômeros. Então, o que é o sarcômero? É uma unidade funcional que se repete ao longo da fibra muscular, garantindo um aspecto estriado e possibilitando uma contração mais rápida e forte. Tá? Então aqui vocês estão vendo. O que está em vermelho são os filamentos de actina, o que está em azul é o filamento de miosina. Aqui nós temos um sarcômero relaxado, aqui nós temos um sarcômero contraído. Então, na contração, o filamento de actina corre por cima dos filamentos de miosina no sarcômero. E daí a fibra muscular, ela é composta por diversas repetições desses sarcômeros. Aí aqui, gente, é uma imagem de um corte histológico, de uma fibra do corte histológico de um tecido muscular estriado, né? Onde vocês podem observar que esse tecido muscular, ele é formado por várias fibras musculares com os seus núcleos periféricos e vocês conseguem enxergar dentro dessas fibras musculares as estriações. Essas estriações, elas aparecem no músculo estriado, seja esquelético ou cardíaco, devido à organização dos filamentos de actina e miosina na forma de sarcômero. Já no tecido muscular liso, eu já comentei anteriormente com vocês que os filamentos de actina e miosina, eles não se organizam na forma de sarcômero. A disposição desses filamentos, como vocês podem observar aqui na fibra muscular lisa, ela se dá de uma maneira irregular. Então, geralmente, esses filamentos se ligam a pontos que nós chamamos de corpos densos, e por conta dessa distribuição irregular dos filamentos de actina e miosina no citossol da fibra muscular, no músculo liso, essa distribuição irregular faz com que a contração seja mais fraca, tá? Então, a contração e relaxamento no músculo liso, ela é mais fraca, mais lenta, por quê? Os filamentos de actina e miosina estão distribuídos de uma maneira irregular no citossol, ligados a corpos densos e não formando sarcômeros, tá? Então, pensem só, se nós tivermos vários sarcômeros dentro de uma fibra, a contração é muito mais intensa do que se você tiver os filamentos distribuídos dessa maneira irregular no citossol da célula, tá ok? Então, essa é a diferença entre um músculo estriado e um músculo liso. Bom, mas como que ocorre o processo de contração? Então, nós vimos que a contração se dá por conta da associação dos filamentos de actina e miosina. Então, nós temos representado aqui em azul o filamento de actina e aqui em rosinhos o filamento de miosina. A miosina, ela é constituída por diversas cabeças, digamos assim, que são essas regiões que estão flexionadas aqui no filamento de miosina. O filamento de actina, gente, ele não ocorre sozinho na fibra muscular. Então, na fibra muscular, o filamento de actina encontra-se associado a outras duas proteínas. Então, nós temos a tropomiosina, que é como se fosse esse fiozinho preto, né, que está envolvendo toda
todo o filamento de actina, e associado a essa tropomiosina existe uma outra proteína chamada troponina, que são essas unidades em amarelinho. Para que ocorra a contração, a cabeça do filamento de miosina tem que se ligar. Então, vamos supor, aqui temos a actina, aqui temos a miosina. Para que ocorra a contração, a cabeça do filamento de miosina tem que se ligar a um sítio específico da actina e com gasto de energia, ou seja, com quebra de uma molécula de ATP, essa cabeça vai flexionar e empurrar a actina. Então, esse é o processo de contração. Só que acontece, esse sítio de ligação da cabeça da miosina à actina, esse sítio de ligação, ele fica protegido, ele fica ocupado pela molécula de troponina que está ligada à tropomiosina. Então, como que se dá o processo de contração? Então, nós temos o estímulo nervoso chegando na fibra muscular, por meio de terminações nervosas. Então, nós temos o impulso nervoso chegando na fibra muscular, por meio de terminações nervosas. Ocorre essa descarga, né, desse impulso nervoso na fibra muscular. Como consequência, a liberação de íons de cálcio dentro do citossol dessa fibra muscular. O cálcio ele vai ficar armazenado na fibra muscular dentro do retículo endoplasmático, que no caso, na fibra muscular, é chamado de retículo sarcoplasmático. Então, quando chega o impulso nervoso na fibra muscular, esse impulso causa liberação de cálcio, de íons de cálcio do seu estoque lá no retículo endoplasmático para o citossol. Aí, esses íons de cálcio, como está representado aqui, se ligam à troponina. Quando o cálcio se liga à troponina, isso causa uma alteração na conformação da tropomiosina, ou seja, quando o cálcio se liga à troponina, isso faz com que a tropomiosina mude de lugar. Quando ela muda de lugar, ela expõe o sítio de ligação da cabeça da miosina à actina. Aí, o que vai acontecer? A miosina, né, com gasto de uma molécula de ATP, de energia, ela consegue se ligar a esse seu sítio de ligação na actina e promover a contração. Então, para que haja contração, para que a cabeça da actina, para que a cabeça da miosina se ligue ao seu sítio específico na actina e contraia, precisa haver uma molécula de ATP. E daí depois, para que ocorra o relaxamento, ou seja, para que a actina e miosina voltem à sua posição normal, precisa novamente de uma nova molécula de ATP para que a cabeça da miosina volte à sua posição normal e a fibra muscular relaxe. Então, basicamente, esse é o processo de contração muscular, tá? Então, o processo de contração muscular vai depender da presença de íons de cálcio e de ATP e envolve a interação dos filamentos de actina e miosina com participação da tropomiosina e troponina. Tá? Se não ficou muito claro para vocês, eu vou deixar disponibilizado na descrição dessa aula o link de um vídeo muito didático que mostra como é a constituição do músculo e como acontece de maneira muito dinâmica, muito simples, muito fácil de se entender esse processo de contração. Mas tenha em mente que, para que ocorra a contração muscular, existe a necessidade de ATP e existe a necessidade de íons de cálcio. O cálcio se liga à troponina, ao se ligar à troponina, causa uma alteração da conformação da tropomiosina, expondo o sítio de ligação da miosina à actina. Aí, com o gasto de energia, a cabeça da miosina se liga à actina e se contrai. Contraiu, depois para relaxar, ela vai precisar de novo de energia para que a cabeça da miosina volte à sua posição normal e o músculo relaxe. Então, resumidamente, é isso. Então, aqui, né? Aqui seria o vídeo que eu comentei para vocês, mas eu vou deixar o link, por favor, acessem que vocês vão gostar desse vídeo. É muito didático, muito fácil de entender. Bom, então nós já conversamos a respeito do filamento de actina. Então, nós já tratamos sobre o microtúbulos, filamento de actina. Agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos filamentos intermediários. Por que ele recebe essa designação? Justamente porque eles vão ter um diâmetro intermediário ao dos filamentos de actina e o microtúbulo. O microtúbulo é o filamento proteico
do citoesqueleto de maior calibre, né? E os filamentos de actina são os mais delgados. Então, os filamentos intermediários têm um diâmetro intermediário. Diferente, agora prestem atenção, diferente do que acontece com os microtúbulos e os filamentos de actina, que eles são dinâmicos e estão sempre sofrendo polimerização e despolimerização, os filamentos intermediários eles são estáveis, ou seja, uma vez formados, eles permanecem polimerizados, ou seja, formados no citossol durante muito tempo. Então, eles não sofrem esse processo de polimerização e despolimerização que nem a gente viu que ocorre com os microtúbulos e filamentos de actina. Como eu já discuti anteriormente com vocês, os filamentos intermediários, eles estão implicados única e exclusivamente na sustentação. Então, manter o formato e sustentação da célula, tá? Então, eles participam muito do processo de resistência mecânica à tração. Então, assim, os filamentos intermediários, eles não vão participar nem do processo de contração celular, nem da movimentação de organelas, tá? Então, assim, se eles têm como importância a resistência mecânica à tração, onde que eles vão ser mais abundantes? Em que tipos celulares o citoesqueleto vai ser composto por uma maior quantidade de filamentos intermediários? Naqueles tecidos, naquelas células que estão sujeitas a atrito. Então, vamos supor, na epiderme, no epitélio de revestimento do sistema digestório. Então, são regiões que nós temos mais atrito que as células, que o tecido, né, precisa de uma maior força, de uma maior resistência a esses atritos que esses epitélios sofrem. Além disso, esses filamentos intermediários, eles participam na constituição de uma especialização de contato celular. Se vocês não lembram dessa especialização, assistam a aula anterior, se eu não me engano, a aula 7, onde eu falei das especializações de superfície e contato celular. Uma das especializações de contato celular que ocorre entre as células de epitélios que estão sujeitos à tração é o desmossomo, que são placas proteicas que estão associadas a filamentos proteicos, e eu tinha falado também que os filamentos do citoesqueleto se prendem a esses desmossomos. Quais filamentos do citoesqueleto se prendem a esses desmossomos? Os filamentos intermediários, tá? Então, nós sabemos que os desmossomos são especializações de contato celular que serve justamente para manter a adesão entre as células que ocorrem em epitélio sujeito a atrito, e os filamentos intermediários encontram-se ligados a esses desmossomos para garantir uma resistência à tração ainda maior para esses epitélios, para essas células que compõem esses epitélios. Bom, diferente do que acontece com os filamentos de actina, que ficam localizados na periferia celular, e diferente também do que acontece com os microtúbulos, que têm um centro de organização, os filamentos intermediários eles ficam dispersos por todo o citossol, como vocês podem ver nessa imagem aqui, indo desde a membrana plasmática até a carioteca. E ele tem como função, basicamente, manter a integridade estrutural da célula e garantir sua resistência à deformação. Bom, como que esses filamentos intermediários são constituídos? Como eu já disse anteriormente, eles são constituídos por uma grande variedade de proteínas fibrosas e alongadas que se associam de maneira espontânea, ou seja, sem gás de energia, formando esses filamentos que são resistentes à tração. Então, não existe uma proteína específica que constitui os filamentos intermediários, que nem a gente viu que ocorre no filamento de actina e microtúbulo. Aqui existem uma variedade, né, uma grande variedade de proteínas que podem se associar para formar esses filamentos intermediários.
Bom, embora os filamentos intermediários estejam implicados com uma função mecânica de garantir resistência às células, de garantir estabilidade às células, eles são filamentos flexíveis, tá? Então, eles podem sofrer um estiramento, né? Eles podem se esticar, digamos assim, sofrer um estiramento de até 3 vezes o seu tamanho. Por quê? Para responder às necessidades da célula. Então, embora eles sejam resistentes, estejam diretamente relacionados a promover resistência à célula, eles são maleáveis, eles são flexíveis nesse sentido de se moldar às necessidades da célula. Além disso, esses filamentos proteicos se associam a outras proteínas, né, que permite a interação desses filamentos intermediários com os outros filamentos e com outras estruturas da célula, para formar essa malha compatível às alterações de formato celular e às necessidades da célula, tá? Então, gente, era isso da nossa aula de citoesqueleto. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem todos os aspectos, né, de todos os filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem me contactar para esclarecer. Espero que vocês tenham gostado e acessem os vídeos que eu vou deixar na descrição, porque são muito interessantes. Então, até a nossa próxima aula.